nós vamos ver as grandes paisagens naturais do continente europeu. Para a gente começar, eu coloquei um mapa físico da Europa, um mapa que representa a distribuição de relevo pelo continente, e nós vamos ver algumas características sobre a distribuição desse relevo por todo os maciços antigos, as zonas mais antigas, os modernos, a predominância de planícies nas principais áreas e algumas importâncias econômicas, como recursos minerais e as vias de escoamento pelos rios. A gente vai observar que o continente europeu possui um relevo bastante diversificado. Na legenda, a gente pode ver que é um mapa de altitude e que demonstra as principais áreas do continente. Todas essas áreas em cor verde são as áreas de planície. E à medida que essa cor vai escurecendo marrom mais escuro, ou até para o cinza, que o relevo vai aumentando a sua altitude em determinados espaços. Então nós vamos ver algumas características da Europa física separadas por regiões. A primeira região europeia que nós vamos ver é a região setentrional, que significa norte. No mapa vocês vão observar setentrional são todos esses países que estão aqui em marrom, exemplo deles a Noruega, a Suécia, a Finlândia, que ficam localizados na região norte do continente europeu. As características de relevo mais marcantes nessa parte do continente, na primeira imagem são os Alpes escandinavos, que são áreas de relevo bastante elevadas, de formação bastante antiga do continente. Outra característica dessa região é a presença de fiordes. Fiordes são entradas do mar em meio às montanhas na parte continental. A gente próxima onde está escrito Noruega, uma grande entrada do mar na parte continental. A imagem que é lugar é essa segunda imagem que a gente está observando aqui no slide. E os fiordes, eles são grandes entradas do mar em áreas de montanha, que foram criados através do processo na época da glaciação. Ou seja, toda essa área era congelada e a partir do momento que ela se congelou, esses fiordes foram criados na parte continental. Uma outra característica da região é a presença do clima polar. Por estar próximo à região polar do norte, ao círculo polar ártico, as temperaturas nessa região são muito baixas durante a parte do tempo durante o... Consequência disso, nós temos uma vegetação característica dessa região, que é a vegetação taiga, ou floresta de coníferas, que a gente pode observar nessa região, uma característica de floresta de lugares bastante frios, com temperaturas muito baixas e que podem chegar a nevar. Essa vegetação de coníferas é uma vegetação considerada acicufoliada. O que isso significa? Significa que essa vegetação ela possui folhas pontiagudas. São os famosos pinheiros que conhecemos aqui no Brasil. E é uma vegetação que suporta frio e as suas folhas elas são maleáveis. Sobretudo porque a neve pesa e à medida que a neve vai caindo em cima desses galhos, os galhos vão jogando essa neve para o chão por causa da sua maleabilidade. Esse tipo de vegetação é um tipo de vegetação que sofre grande desmatamento ao longo do ano. E existe uma grande área de preservação, principalmente nesses países como Finlândia, Suécia e Noruega. Uma grande exploração para quê? Para o uso do extrativismo da madeira, para a construção de casas, para a construção de imóveis. É uma vegetação que sofre muito com o desmatamento justamente por causa da construção de outros materiais em que a madeira é utilizada. O outro tipo de vegetação é a vegetação da tundra, composta por musgos, líquens ou pequenos arbustos. Na imagem a gente pode observar, não existe gelo nessa imagem, porque a tundra ela tem uma característica. No período de inverno, quando toda essa área fica coberta por gelo, essa vegetação ela fica embaixo desse gelo. Suporta toda a baixa temperatura e nos períodos onde ocorre o verão, onde há o gelo,
a vegetação consegue florescer, consegue aparecer, mesmo com as baixas temperaturas. Então, no período de inverno, com o congelamento de toda essa área, essa vegetação ela fica escondida do gelo. Quando chega o verão, ocorre o derretimento do gelo e essa floresce, aparece. É uma vegetação rasteira, uma vegetação baixinha, que sofre o frio da região. A outra regionalização do continente europeu é a Europa meridional, a Europa do Sul. Os países que a compõem são Portugal, Espanha, Grécia, Itália, e são países ali banhados pela sua maioria pelo mar Mediterrâneo. A principal característica dessa região é a presença de dobramentos modernos, como vimos na aula das placas tectônicas, em que foram cadeias de montanhas que se formaram a partir do choque das placas tectônicas, que se dobraram umas sobre as outras, formando essas grandes cadeias de montanhas. E esses dobramentos modernos, eles são modernos porque elas foram as últimas cadeias de montanhas que surgiram no planeta. Por ser uma região próximo ao mar Mediterrâneo, é uma região onde tem o clima mediterrâneo, com verões secos e invernos úmidos. E a vegetação predominante na região também é a vegetação mediterrânea, observada nessa segunda imagem. Essa vegetação mediterrânea são vegetações rasteiras, vegetações baixas ou arbustivas, que se localizam próximo a essa região do mar Mediterrâneo, com grande presença de vegetação xerófita. O que isso significa? Vegetações que conseguem suportar grandes períodos de seca. Um exemplo são os cactos, que conseguem sobreviver a grandes períodos de seca porque conseguem manter a água dentro do seu ou conseguem, através da sua raiz, chegar ao lençol freático para absorver a água que está nesse lençol freático. Então são vegetações que conseguem sobreviver muito tempo sem que tenha a presença de chuva na região. Os rios são o rio Tigre, contribuem para a grande utilização da sociedade e também para o desenvolvimento da agricultura. A Europa Centro-Oriental é a região do continente onde possui algumas características importantes para a economia. No mapa está circulado uma região que é um maciço considerado como Montes Urais, asiático. Fica a Rússia, divide a Rússia em Rússia europeia e asiática, numa consideração de divisão geográfica, e é uma região que possui algumas características importantes relacionadas à economia. Uma delas, possui o rio Volga, que é a primeira imagem, que é o rio mais da região. Possui o rio Danúbio, que é o rio de maior escoamento, maior hidrovia de escoamento de mercadorias e de pessoas do continente, dessa região centro-oriental. E, além de tudo, nós conhecemos como solo Chernozem, que é o solo que a gente vê nessa imagem, o solo de cor escura, muito propício para a produção agrícola. Então é uma região de solo muito fértil, uma região de grande possibilidade de produção agrícola por conta do solo do chamado de Chernozem. É uma região de clima temperado continental, porque fica na zona climática temperada do norte. Continental, porque está na parte interna do continente, com verões muito quentes e invernos muito frios, com grande amplitude térmica e baixa pluviosidade. Amplitude térmica, a grande diferença entre a alta e a baixa de temperatura, ou seja, o meio do caminho, ou seja, em momentos as temperaturas são muito elevadas, em outros momentos a temperatura é muito baixa, não há um equilíbrio dessa temperatura, e a baixa pluviosidade, que é a baixa quantidade de chuva na região. A Europa Ocidental é uma região que a gente observa aqui em laranja,
que compõem alguns países que são muito importantes economicamente para o continente europeu. Países que foram pioneiros nas revoluções industriais, grande parque industrial, países que têm grande desenvolvimento social e econômico. A gente pode dar alguns exemplos ali, como a França, como a Alemanha, como o Reino Unido, que são grandes potências mundiais no que se refere à economia e no que se refere à sociedade. Uma característica da região é que há predominância de planícies, porém, algumas áreas de grande relevo, como na imagem a gente pode ver a Suíça, de ver os Alpes suíços, que são áreas de grandes montanhas de dobramentos modernos. Outra característica importante econômica da região é no que se trata na produção de combustíveis fósseis, de petróleo e gás natural, que também são grandes produtoras. Um dos rios mais importantes é o Rio, por onde passa um grande escoamento de mercadorias e de pessoas, movimentando a questão econômica, movimentando o comércio dos países que fazem parte dessa região, inclusive voltado também para levando produtos para os portos, para os aeroportos, facilitando o processo de exportação. Então, em questões econômicas, essa região é uma das regiões que mais movimentam a economia do continente. O clima predominante é o temperado oceânico, por estar localizado na zona temperada do norte, e oceânico por estar próximo ao Oceano Atlântico, o que tem grande influência na temperatura da região. Ou seja, os verões são muito quentes e os invernos são amenos, são mais tranquilos, não são tão frios como a Europa, mas também não chegam a ser verões quentes. Os invernos também são invernos amenos, de temperaturas agradáveis, com baixas de temperaturas em alguns momentos. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano e a vegetação predominante é a vegetação temperada. A característica dessa vegetação é chamada de caducifólia, folhas caducas. Vocês já devem ter visto algumas imagens dessa floresta temperada. É aquela floresta bastante colorida, com amarelas, vermelhas, alaranjadas, uma das vegetações que existe no planeta. Vegetação essa que foi muito devastada ao longo dos anos por conta de urbanização. Estamos falando de uma região extremamente urbana, de países que territorialmente não são grandes países, e que essa vegetação sofreu muito ao longo dos anos e do processo de urbanização e de industrialização. Grande crescimento populacional e a maior parte das áreas regidas pelas cidades. Pessoal, finalizamos a nossa aula sobre a divisão física do continente europeu. Espero que tenham entendido. Bons estudos. Um abraço.